Olá, futuros utilizadores web, tudo bem com vocês? Eu sou o Adrian, discente em licenciatura em computação pela UFR. E sejam muito bem-vindos à primeira videoaula de vocês, nosso curso de desenvolvimento de aplicações web. Este curso tem como objetivo, com o intuito de apresentar para vocês, de trazer para vocês os conhecimentos, as ferramentas, as informações necessárias para que vocês possam desenvolver, criar as aplicações, sistemas, sites voltados para a web, para a internet. Com isso, eu trouxe para vocês nessa primeira aula os conhecimentos fundamentais que vocês precisam ter de antemão, antes que sejam abordados assuntos mais profundos que vão vir ao decorrer do curso. E quais são esses conhecimentos? Vão ser o que é uma aplicação web, do que se trata uma aplicação web, o que se refere, para que é usada, etc. E junto a ela vai trazer a introdução à estrutura HTML, que a estrutura HTML vai ser a linguagem principal de toda a aplicação web que vocês vão desenvolver do acordo do curso. Vai a partir da HTML. E o conceito de servidor cliente, que vai ser um conceito que vai ser de suma importância para todo o curso, que vai ser a partir dele que vamos ter as aplicações web, a interação que o cliente, o usuário vai ter com o servidor, com o site em si. Entendido? Com isso, nós vamos para o que é uma aplicação web. Como é um saber de todos, ao decorrer dos anos, a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E junto a essas tecnologias, nós temos as aplicações web, que estão disponíveis por diversos dispositivos eletrônicos, como celular, computador, uma televisão e até mesmo uma geladeira. Sim, isso mesmo, uma geladeira. Pois hoje conseguimos fazer compras em um supermercado sem sair de casa, por causa que podemos acessar no painel que está numa geladeira, que vai ter acesso à internet, o site do supermercado. E assim conseguir fazer as compras. Mas só com esse exemplo, não dá para entender muito bem o que é uma aplicação web. Por isso, eu trouxe o conceito aqui, que de acordo com a World Wide Web Consortium, uma aplicação web refere-se a uma página web ou coleções de páginas da web distribuídas por HTTP, que vai ser um protocolo, que esse HTTP vai servir de ponte para que haja uma interação entre o cliente e o servidor, que usa um lado do processamento do lado do servidor ou do cliente para fornecer uma experiência parecida com a de aplicativo no navegador web. Ou seja, as aplicações web, de modo geral, são voltadas para a internet, são voltadas para ser distribuídas na internet. São sites, sistemas, como por exemplo, nós podemos citar aqui sites de compras, são um exemplo de aplicação web. Sites e redes sociais são exemplos de aplicações web. Praticamente quase todas as coisas que vocês vão acessar no navegador vai ser aplicações web. E por conta disso, para podermos acessar essas aplicações web, essas páginas web, necessitamos totalmente de um navegador ou um browser, o qual se trata de um software que nos dá o poder de acessar diversas páginas na internet, pela internet. E temos como exemplo o Mozilla Firefox, o Microsoft Edge, o Google Chrome, o Opera, entre outros navegadores que vocês podem encontrar aí pela internet. E com isso, eu vou trazer uma informação aqui muito importante para vocês, que é, embora sejam parecidas, a aplicação web se diferencia de um site tradicional. O porquê disso? Porque em um site tradicional, nós vamos ter mais o intuito de apresentar um conteúdo para o usuário. Vai ter a finalidade de apenas apresentar o conteúdo. Já na aplicação web, nós temos o intuito de interagir com o usuário. Que o usuário vai solicitar informações, a abertura de alguns arquivos e o servidor vai agir de acordo com essas solicitações, respondendo a essas necessidades. Entendido? Então, um site tradicional mais voltado para apresentação de conteúdo
e as aplicações web mais voltadas para a interação com o usuário. E vamos para um exemplo aqui de duas páginas que vai para a gente entender melhor esse conceito, que vai ser uma página a página inicial da Amazon e um site que fala sobre o que é uma aplicação web. Aqui estamos diante já da página inicial da Amazon. Como vocês podem olhar, em qualquer lugar que olhamos, que passamos o mouse, temos opções para interagir com o site. E o servidor vai responder a partir disso. Como, por exemplo, nós temos aqui um painel em botões. Ao clicar nesse botão, o servidor vai responder com o passar o site. Vai responder de acordo com o que eu fiz. Por exemplo, eu interagi clicando no botão, o site vai ter que fazer com que esse botão funcione. Isso é uma aplicação web. Essa interação que o usuário vai ter com o site. E já num site mais tradicional, como por exemplo que eu citei aqui, é mais voltado para apresentação de conteúdo. Vai ter interação com o usuário, sim, vai ser bem pouco, é bem reduzida essa interação, porque é mais voltado para a apresentação do conteúdo, de uma informação, de um conceito e etc. Como vocês podem ver aqui, é mais textos, enquanto na Amazon são botões, são imagens, coisas para que o usuário possa interagir. Voltando aqui, nós podemos já introduzir a linguagem HTML. Mas o que vem a ser essa linguagem HTML? A linguagem HTML, ou a linguagem de marcação de hipertexto, está presente em toda página que acessamos no navegador. Em toda página que acessamos no navegador vai ter a linguagem HTML. Ela vai ser a base das páginas, dos sites, das aplicações. É ela que torna possível a apresentação de um site, bem como a interação do usuário com o site. Por que disso? Por causa que o navegador ele vai ler a linguagem HTML, vai interpretar a linguagem HTML e vai apresentar o conteúdo a partir dessa interpretação que ele tem. Ou seja, para as aplicações web funcionarem, nós precisamos de um navegador para poder acessar essas aplicações, precisamos do navegador. E o navegador vai interpretar a linguagem HTML para apresentar o conteúdo das pessoas que vão acessar ela. Não sei se eu consegui explicar muito bem esse conceito, mas digamos que o usuário vai acessar o navegador vai utilizar o navegador para acessar uma aplicação web. E essa aplicação web vai ser mostrada ao usuário, vai ser apresentada ao usuário a partir da interpretação que o navegador vai ter do código HTML presente nessa aplicação. E o HTML é composto por uma série de elementos de marcação. É por isso, por ele ser composto por uma série de elementos de marcação, que ele se diferencia de um sistema de uma linguagem de programação. Ele não é utilizado para criar funcionalidades dinâmicas e etc. Ele é só mais voltado para a estruturação de um conteúdo, a estruturação do site. Ele vai ser considerado como, digamos assim, similar ao Microsoft Word, por exemplo. Ele vai editar o texto, ele vai editar a aparência do site. Ele é composto por elementos de marcação e estruturação do conteúdo de uma página denominadas tags. Essas tags vai estar em toda a linguagem HTML. A linguagem HTML é composta por essas tags. Todo o conteúdo da linguagem HTML que vai ser apresentado no site vai estar dentro de tags, vai estar distribuídas dentro dessas tags. Vamos voltar àqueles sites para vocês. Vamos voltar àquele site para vocês verem na prática aqui. Todo navegador
dispõe de um recurso chamado inspecionar elemento. Vocês podem clicar com o botão direito e vir inspecionar elemento, ou com o F12, que faz o mesmo processo. Vejam que vai abrir esse painel de controle aqui. Esse painel de controle vai mostrar o código por trás dessa página. Vocês subindo aqui, podem ver que vai ser o HTML, que é a linguagem que que estamos estudando, que estamos apresentando. E como pode ver, nós temos tags aqui, que vai ser como aqui o head, uma tag de abertura e uma tag de fechamento. E todo o conteúdo do site vai estar dentro dessas tags. Ó, pode ver aqui que script, uma tag de abertura, uma tag de fechamento. E o conteúdo vai estar dentro dessa tag. Aí novamente, uma tag de... Cadê? Uma tag diferente. Aqui, por exemplo, uma div, que vai ser uma divisória. Aqui, abertura da tag, fechamento da tag. E o conteúdo, uma imagem, está dentro dessa tag. Entendido? O conteúdo do site vai estar disponível dentro dessas tags. E essas tags vão compor o código HTML. Vão definir qual será o comportamento de cada coisa dentro do site. Voltando aqui nessa aula, na apresentação de slide, eu vou apresentar para vocês agora a estrutura padrão do HTML. Ou seja, vai ser a base do HTML. Aqui, toda vez que vocês for construir um código HTML, vocês vão iniciar com essa estrutura. Vocês não vão conseguir fugir dela. Nela, nós vamos ter o doctype, essa tag doctype que vai definir a versão do HTML que vamos utilizar. Aqui no caso, aqui no caso define que ela está na versão 5, a mais recente do HTML. E temos a nossa tag raiz, que vai ser a tag HTML, e a tag de fechamento dela. Essa aqui, essa tag HTML, vai ser o início e o fim do nosso código. Todo o conteúdo, todo o código vai estar dentro dessa tag. Não vai ter nada fora dela. Aí temos o head, que vai delimitar como se fosse o cabeçalho. Vai ser dentro do head que vai estar as informações que não vão ser apresentadas para o usuário. Vai ser como se fosse a estilização do conteúdo. Digamos assim, você quer definir que um parágrafo vai ser escrito da cor vermelha. Vai ser definido dentro do head. Aí, agora, temos o meta, o TF8, que vai trazer a linguagem HTML, vai fazer vai permitir a compatibilidade com os caracteres latino-americanos. Como, por exemplo, lá no norte-americano, lá nos Estados Unidos, etc., não tem o C cedilha. Já aqui no Brasil temos. Então, esse Charset UTF-8 vai permitir que possamos utilizar o C cedilha sem nenhum problema. Temos uma tag de abertura do título e outra de fechamento. Lembre-se que temos as tags de abertura e fechamento, sempre. Menos no meta, que é uma tag simples, digamos assim, que não necessariamente precisa de uma tag fechamento. Ah, e eu esqueci de comentar que as tags elas vão iniciar com o sinal de menor e finalizar com o sinal de maior. E o nome vai estar dentro dela. E as tags de fechamento vai servir o mesmo sistema, entretanto com uma barra antes do nome da tag. Essa tag title, voltando agora aqui, nós vai definir o título do site. Vai ser o título que vai aparecer no navegador. Aqui está escrito estrutura básica. Vai aparecer lá em cima, naquela área lá em cima do nosso navegador, naquelas abas que poder se identificar, vai estar escrito estrutura básica. Esse vai ser o nome, vai definir o nome do coisa.
E temos a tag de abertura do body e o fechamento do body. O que seria o body? Seria o corpo do HTML, o corpo do código, que é onde vai estar o conteúdo que vai ser apresentado para o usuário. Como, por exemplo, os textos. Os textos vai ser apresentado no body, só que eles vão ser configurados no head. Entenderam? O head vai ser a configuração e o body vai ser a apresentação. Por isso que eu digo que eu trago para vocês aqui uma informação que a estrutura padrão do HTML é semelhante ao nosso corpo humano. Por quê? Porque nós temos o head, que vai ser o cabeçalho, como se fosse a nossa cabeça, que é onde vai estar a configuração da página, ou seja, os nossos pensamentos. Nossos pensamentos não são mostrados às pessoas, mas é elas que configuram o nosso corpo, o nosso jeito de agir. E temos o body, que o body vai ser a apresentação do nosso corpo. Vai ser o nosso corpo, vai ser onde vai ser apresentado as coisas. Como, por exemplo, eu penso em levantar o braço. A pessoa não viu o que eu pensei, mas ele viu levantado o braço. Entenderam esse sentido? Que eu pensei, essa estrutura de pensar, levantar o braço, para qual direção, etc., vai ser feito no pensamento, na cabeça. Porém, vai ser apresentado no body, que é o corpo. Por isso que aqui que eu digo que vai ser o cabeçalho, a cabeça, que contém aquilo que não aparece para o usuário, ou seja, a estilização do conteúdo. E no corpo contém aquilo que é apresentado ao usuário, ou seja, temos o conteúdo. Vamos agora para um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês como que essas tags, como que é constituída essa estrutura padrão e como algumas tags se relacionam. Mas antes disso, vou apresentar para vocês aqui o conceito dessas tags que eu vou utilizar nesse exemplo. Nesse exemplo, eu vou usar essas seguintes tags, como que eu mencionei antes. Aqui, as tags do corpo principal, do corpo básico, a estrutura básica do HTML. Temos o doctype, que vai informar o navegador a versão do HTML. E temos a tag de abertura do HTML, de fechamento do HTML, que vai ser o elemento tag raiz. Todo o código HTML inicia e termina com essa tag. Vamos ter o head, que vai ser nosso cabeçalho, tanto a tag de abertura como fechamento, que vai delimitar o cabeçalho do documento. Ele age como recipiente para tudo aquilo que você não quer mostrar para o usuário, mas quer especificar para o navegador. Entendeu? Por isso que eu digo que ele vai ser o lugar onde nós vai estar as configurações, a estilização do conteúdo. Dentro do head, nós vai ter um meta, reset UTF-8, que vai permitir a compatibilidade com os caracteres latino-americanos. Continuando dentro do meta, nós vai ter o title, ou tag de título. Vai definir um título do seu site, ou seja, é o que vai aparecer na aba do seu navegador. E temos o body, que vai ser o corpo, que vai delimitar o corpo do documento. Dentro dessa tag vai todo o conteúdo que será apresentado ao usuário. E vamos utilizar também essas tags aqui. Essas tags são as tags que vão dentro do body, dentro do corpo, que vai ser para delimitar o espaço que mais ou menos uma informação padrão para a apresentação do conteúdo. Temos aqui o H1, que é utilizado para adicionar um título do documento. Vai ser apresentado como um título, vai apresentar o conteúdo de uma forma mais forte, em negrito, uma fonte maior. Vai ser a tag para definir realmente um título no documento. Mas não confunda esse H1, que vai ser o título do documento, com o title, que define o título do site. Pense novamente com o HTML como o Microsoft Word. No Microsoft Word nós temos o título do nosso documento ou do nosso arquivo, do documento Word, que vai estar, digamos assim, qual é o nome? Sei lá, aula 1.
que vai estar que vai ser se referido a qual é o documento que ele é. Aí, quando você estiver escrevendo, vocês vão ter o título que vai estar dentro do documento, que vai ser o H1. Aí temos o L. O L vai criar uma lista de elementos não ordenados dentro do documento HTML. Temos a tag P, que compõe um parágrafo. Ou seja, quando você quiser construir um parágrafo, escrever um parágrafo, as coisas, você pode usar a tag P, que já vai criar um parágrafo automaticamente, sem precisar fazer aquela criação de espaço, etc. E temos o LI, o li. Vai ser compor os elementos da lista, seja ela ordenada ou não ordenada. Bom, tendo apresentado quais são as tags que vamos utilizar nesse exemplo, vou mostrar agora na prática como que eles vão se relacionar entre si e como será apresentado no navegador, já de navegador em tempo real. Aqui, pessoal, eu já estou Então, pessoal, aqui estou eu aqui já com o arquivo de exemplo já aqui no navegador aberto. E para a construção do nosso código, eu vou utilizar de um IDE chamado Visual Studio. Mas não se preocupe que posteriormente, ao decorrer do curso, eu vou explicar o que são as IDEs, como utilizá-las, para que elas servem e etc. Mas só foque agora em como vai ser constituída a estrutura padrão do HTML e como as tags vão se relacionar entre si aqui no navegador e como vai ser apresentado o conteúdo a partir da utilização de determinadas tags. Bom, então vamos lá. Como a gente viu, o documento, o código HTML vai iniciar com a tag doctype HTML. Vamos ter agora a tag HTML, que vai ser nossa tag raiz, vai ser igual, abre aspas, pt, traço br, que vai definir que a linguagem é português do Brasil. Vamos fechar essa tag agora aqui embaixo, sinal de menor, barra HTML, e dentro dela vamos ter as outras tags, que vai ser o head. Então vamos fechar ele aqui embaixo aqui também, sinal de menor, barra head. Vamos abrir o body, sinal de menor, body, sinal de maior. Aí para fechar essa tag, sinal de menor, barra, body. E sinal de maior. E aqui, estou esquecendo, é o meta. Vai ser char7. Vai ser igual, abre aspas, UTF. Opa. 8. Vamos fechar a tag. Ela vai ser fechada automaticamente. É uma tag simples. Não necessita de uma tag de fechamento como head, o body ou HTML.
e o título, que é o title. Que vamos definir aqui é introdução HTML e vamos fechar o title. Sinal de menor, sinal de maior e a tag, a barra, o nome e o sinal de maior e o sinal de menor. Com isso, se a gente já temos a nossa estrutura padrão construída. Essa aqui vai ser a estrutura padrão de todo o código HTML que vocês vão desenvolver no decorrer de todo o curso. Vocês vão iniciar com essa estrutura aqui. E a partir daí, vocês vão fazer o resto das aulas. Ou o resto do código. Inserir as informações que vocês quiserem, etc. De acordo com as suas necessidades. Salvando. Se a gente já vir aqui no navegador recarregar, vejam que já mudou o nome. Aqui, ó. Na aba que está escrito introdução HTML. Se a gente mudar, só colocar introdução, salvar, vejam que já mudou lá, ó, introdução. Entenderam? Aqui, esse título vai ser o que vai aparecer aqui em cima, ó. E agora vamos aqui construir o nosso corpo HTML que vai ser aparecido aqui em branco. Está em branco por causa do nosso body, não tem nada. Ou seja, não tem conteúdo aqui para a gente apresentar para o usuário. Nós só temos as configurações aqui, principais. Então vamos colocar um conteúdo para vocês verem como vai ser apresentado para o usuário. Vamos utilizar a tag no início H1, vamos fechar ela. E dentro aqui vamos escrever desenvolvimento de aplicações web. Vou colocar o A aqui em maiúsculo. Salvar. E vejam que aqui já apareceu o desenvolvimento de aplicações web. Vejo que está mais forte, está em negrito. Por causa que a gente definiu aqui, através do H1, que o que está aqui dentro aqui vai ser um título. O título principal. Esse H1 é dividido em 6 partes. Nós temos o H1, H2, H3, H4, H5 e H6. A cada nível, ele vai se tornar menor, tipo assim, um subtítulo. Igual, o H1 vai ser o título principal, o H2 vai ser o subtítulo do H1, o H3 vai ser o subtítulo do H2 e assim por diante. Agora, vamos também aqui ensinar um parágrafo, para vocês verem como que vai ser selecionar esse parágrafo. Escrever aqui sejam bem-vindos ao curso de desenvolvimento de aplicações web. E vamos fechar o P. Vejo que aqui, quando eu escrevi o parágrafo, se eu salvar, vejam, já aparece aqui, ó. Sejam bem-vindos ao curso de desenvolvimento de aplicações web. Notem, viu que eu falei que o H1 vai definir um título, que vai se diferenciar de qualquer outro elemento, por causa que o P aqui é um parágrafo. O parágrafo é escrito de uma forma normal. Já o H1 definiu como título, já apareceu mais forte, em fonte maior, realmente como se fosse um documento em si, o Microsoft Word. Como que eu venho comentado aqui, vocês têm que ter uma ideia de que ele vai ser para configurar, para estruturizar, como que vai ser apresentado esse documento na web. E aqui o P,
vejo que eu não, como utilizando o P, eu não preciso adicionar espaço ou outra coisa, porque ele já delimita um espaço, ó, por causa que aqui nós temos o título, aí vai ter um espaço para iniciar o parágrafo. Se a gente adicionar agora aqui ó, outro parágrafo, podemos até repetir essa mesma frase, curso de desenvolvimento de aplicações web e fechar o P. Veja que no momento que eu salvar, vai pular um espaço entre essa linha e a próxima. E a próxima, ó. Vê aqui, ó. Porque esse aqui deletou que esse aqui é um parágrafo, esse aqui é outro. Por isso que há esse espaço. Eu não preciso digitar um espaço ou coisa. Ele já é feito automaticamente. Dito isso, podemos apagar isso aqui e utilizar outra tag chamada aqui, ó, LU. Vamos definir uma lista não ordenada. Vamos clicar o LU aqui. Não, introdução HTML. E aqui embaixo, vamos fechar ela aqui embaixo. O L. E dentro dessa tag UL, que nós vamos escrever, abrir LI, que vai ser nossos elementos da lista, fechar o LI. E aqui dentro vamos escrever coisas como, pode ser qualquer coisa. Aqui. Conceitos básicos. Abrir mais uma vez o LI aqui, vamos fechar também. Lembrando sempre que tem que ter a tag de abertura e fechamento. A tag de abertura vai ter sinal de menor, aí o nome da tag sinal de maior. E a tag de fechamento vai ter a tag de menor, barra, o nome e o sinal de maior. E o conteúdo vai estar dentro dessas duas tags. Vou colocar aqui tecnologias atuais. Opa. Atuais. Vamos fazer mais um LI para ter uma lista, por exemplo. Concretizar esse código de lista. Aqui ali, o conteúdo dentro das tags. Colocar aqui inovação. Vamos salvar e vejam que aqui já criou como se fosse uma lista, ó. Que o LU já colocou automaticamente os pontinhos aqui, ó, pra gente, como se fosse realmente uma lista. Mira como que essas tags, esse exemplo aqui, ó, que é um exemplo bem simples de como que a estrutura padrão da HTML funciona. Aqui nós vamos definir o type, que vai definir a versão do nosso HTML. Vamos ter a nossa tag raiz HTML e todo o conteúdo vai estar dentro dessa tag. Vai iniciar com ela e vai terminar com ela. Aí nós temos o head, que vai ter as configurações, que vai ter a estilização do conteúdo, aquilo que vai ser postado do usuário. E nós temos o body, que vai ter tudo aquilo que vai ser apresentado do usuário, que vai estar dentro de outras tags. E temos a tag de abertura, fechamento, temos o H1, que vai definir um parágrafo, ou um título, como podem ver aqui em cima. Temos um parágrafo, que é a partir do P. Esse parágrafo não tem limite de tamanho. Nós temos o L, que vai definir uma lista ordenada. Como pode ver, são só pontos. Você não pode definir qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro elemento. É uma lista ordenada, tipo, você só coloca ali. Agora, tem uma lista ordenada que eu vou mostrar posteriormente, que vai definir, tipo assim, o primeiro, o segundo elemento, o terceiro elemento, e assim por diante, como se fosse realmente ordenada. E o LI vai estar presente tanto na lista ordenada e não ordenada, vai ser compor os elementos dessa lista. E para vocês verem como que eu falei que toda aplicação web tem esse especial elemento aqui, ó,
vocês podem ver a partir daqui mesmo, dessa página que vocês abriram, que está aqui, o nosso código. Doctype HTML, aqui nós definimos a tag raiz, aqui nós temos o head, onde vai estar o meta, o título, o body, desenvolvimento de criações web, sejam bem-vindos para a criação do web, nosso parágrafo. Aí dentro do nosso L vai ter os itens, ó, conceitos básicos. Esse marker aqui, ó, vai ser aquele pontinho ali, ó. Esse pontinho e vai ser introduzido automaticamente graças ao L. E vejam aqui que é bem interessante também, que ao passar o mouse por cima, ó, vejam que esse H1 aqui, ó, esse espaço em laranja, veja o espaço laranja, vai definir o espaço que aquele título ocupa. E o que está em azul vai ser a escrita, o conteúdo. Veja que o parágrafo ó, ocupa aquele espaço. E dentro dele temos o azul, que é o conteúdo. O LU, vejo que temos dentro ali aquele espaço em laranja. O verde, que vai ser tipo a estilização dele, que vai ser aquelas bolinhas. E o em azul, o conteúdo. Entenderam como que essa estrutura HTML vai funcionar? Lembra que toda a estrutura HTML vocês vão escrever o doctype, o HTML, o head, o meta, o título, o body e fechar cada uma delas. E a partir dali vão fazer o resto, ou inserir as informações que vão ser apresentadas para o usuário, além dessas configurações. Depois de ter apresentado para vocês o HTML, vamos apresentar agora o conceito de servidor cliente. Mas do que vem se tratar esse conceito? De acordo com Mozilla.org, um servidor web hardware é um computador que organiza os arquivos de uma página web, ou seja, vai ser guardado nele as informações, seja tipo os arquivos, as informações, o conteúdo, as imagens, etc. Tudo vai estar dentro desse computador, desse hardware que vai armazenar, para que esses arquivos sejam disponibilizados para as aplicações clientes. Este computador deve ter instalado um servidor web, que é um software que inclui componentes que gerenciam como os clientes ou usuários vão acessar esses arquivos. Ou seja, o software, o servidor web software vai definir como que o usuário vai interagir, vai acessar esses arquivos e o hardware vai permitir, vai arquivar esses arquivos para que possam ser acessados pelo usuário. E o servidor web deve ter um servidor HTTP, que eu mencionei no começo da aula. Esse HTTP vai servir de ponte, vai ser um processo de protocolos, etc., que vai ler os endereços web, que vai servir de ponte para que haja essa interação, que se o usuário solicitou a abertura de uma imagem, o servidor vai responder com a abertura dessa imagem. E vai ser esse servidor HTTP, esse servidor web, que vai possibilitar que isso seja possível. Que seja aberta outra coisa ou que não seja acontecido nada. Ou seja, é um servidor que compreende, o servidor HTTP, ou seja, é um servidor que compreende o Alice, que vai ser os endereços web, e o protocolo de comunicação entre o cliente e o servidor web. Sempre que vocês ouvirem o termo de servidor web ou servidor HTTP, pense nele como uma ponte que vai ligar o usuário com o servidor, com o conteúdo, os arquivos do site. E temos alguns exemplos de servidores web, como o Apache, o Node.js, JS,
o Lightspeed, o Google Servers, o Tomcat, entre outros. Mas isso vai ser apresentado, são só exemplos aqui, mas vai ser apresentado melhor posteriormente, no decorrer do curso. Então não precisam se preocupar, eu só quero que vocês entendam realmente agora de começo esse conceito de servidor cliente, como que se relaciona, que o servidor vai agir de acordo com as solicitações do cliente, do usuário. E é isso, pessoal. Com isso, eu finalizo a aula de hoje. Espero ver vocês nas próximas. E até mais. Tchau!